igreja? Amém? Glória a Deus, né? Quem diria, né, irmãos, que o Senhor faria tudo isso por nós? Estamos aqui pela graça e misericórdia do Pai, amém? Glórias a Deus. Que bom que você está aqui. Eu, como a Beli sempre falo, abraça o irmão que está do teu lado, mas nesse momento a gente não pode, então dá uma piscadinha para ele, porque nem sorrir a gente pode. A gente está sorrindo, mas por baixo da máscara, né, irmãos? Mas glória a Deus que estamos aqui, o Senhor nos permitiu mais uma terça-feira. Eu confesso que eu achei que eu ia ter escapado das lives. Por fim, hoje o pastor falou, não, vamos voltar a fazer as lives. Eu falei, ô Senhor, mas amém, né? Antes de você se assentar, eu quero que você estenda suas mãos para cá, ore pela minha vida, amém? Senhor Jesus, nós queremos te louvar, ó Pai, te agradecer, Pai, por esse dia e por essa noite que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença, o Teu Espírito Santo está em nosso meio, está dentro de nós, e que Ele tenha ainda mais liberdade, Pai, também nesse momento, Deus da palavra, em agir nos nossos corações. Nós te amamos, Deus, nós te louvamos, te bendizemos, eu te peço, Senhor, usa-me, Pai, na simplicidade, Senhor, daquilo que sou, Pai, para transmitir a Tua palavra à Tua igreja nessa noite, e que ela possa causar transformação nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. A gente vai hoje pensar um pouquinho sobre o livro de Amós. Você que trouxe a palavra do Senhor pode abrir em Amós, capítulo 3. Nas terças-feiras a gente está tendo esse tempo de estudar sobre os profetas menores, né? E hoje nós vamos falar sobre Amós. Amém? Eu quero ler Amós capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: De todas as famílias da terra, somente a vós, outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito e dizei: Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela e que opressão há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno como a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Amém? Irmãos, o que acontece aqui, no versículo 3? O povo de Israel ele teve um relacionamento de aliança único com o Senhor. Né? A palavra está dizendo ali que eles foram a família escolhida e separada por Deus. Então, eles tinham um relacionamento único, porque o Senhor elegeu o povo de Israel entre todas as nações para ser o seu povo, o povo escolhido dele. E eles esqueceram que junto com a promessa da aliança vem a responsabilidade. Mas ser escolhido por Deus não trouxe ao povo de Israel isenção do juízo do Senhor sobre eles.
Então, o Senhor levanta o profeta Amós para profetizar sobre aquela nação. Né? Eles achavam que, nós estamos isentos de ter a punição do Senhor porque nós somos o povo amado e escolhido do Deus poderoso. Mas, na verdade, não, irmãos. Então, o Senhor levanta Amós para profetizar sobre aquele povo. Veja o que Deus fala para Moisés, irmãos, no Monte Sinai. Está lá em Êxodo 19:5, diz assim, ó. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, irmãos, o que diz aqui em Êxodo 19:5, quando o Senhor está separando a nação de Israel? Ele diz assim, ó, vocês precisam guardar a minha aliança. E é a mesma coisa que Amós está falando ali. Né? Ou seja, era preciso guardar a aliança no Senhor, para que o povo fosse protegido. Se Deus não tivesse julgado Israel, irmãos, ele estaria violando a sua própria aliança. E o Senhor não faz isso. Então, por isso, ele precisou levantar o profeta Amós para estar ali exortando esse povo. E eu quero aqui pensar em nós nesse momento, né? Se somos a Israel do Senhor, o povo que ele ama, então temos também uma aliança com ele, né? Mas, às vezes, a gente esquece a nossa responsabilidade também. E é como um casamento, né? Há uma aliança estabelecida. O marido tem uma aliança no seu dedo e a esposa tem outro. Quando se casam, um põe uma aliança no dedo do outro. E juntos eles têm uma responsabilidade a partir daquela união. A principal dessa responsabilidade entre um casal é a fidelidade. E é a mesma coisa com Deus. Precisamos ser fiel a esse relacionamento com o Senhor. A gente trai o Senhor muitas vezes, e a gente faz isso mesmo, irmãos, muitas vezes, infelizmente. Mas Ele é um marido bom. Ele é o melhor de todos. Essa é a verdade. Ele nos trata com amor e paciência, nos perdoa e Ele nos dá novas chances todos os dias. O Senhor faz isso por nós. Mas como em um casamento entre um homem e uma mulher, se essa esposa não mudar, se ela não se arrepender, se ela continuar traindo a confiança do marido, se ela continuar mentindo, vai chegar uma hora que ele vai dizer, eu não te quero mais. Não é assim, irmãos? Num relacionamento, muitas vezes não é isso que acontece. Às vezes a pessoa se une, se casa, estabelece uma aliança, né? Tem a sua responsabilidade de fidelidade um para com o outro. Mas se uma dessas pessoas quebra essa aliança, começa a fazer aquilo que não é certo, né? Às vezes tem momentos em que chega uma hora, né, que esse casal, às vezes um deles fala assim, olha, eu não te quero mais. E eu fiquei pensando, é a mesma coisa, irmãos, muitas vezes com a gente, né? Eu não te quero mais, eu cansei de te dar oportunidades, cansei de esperar você mudar, cansei de esperar você me amar de verdade, de ter um tempo juntos, não há mais espaço para mim em sua vida. E aquela aliança é então desfeita, ou seja, há uma separação. Não é assim que acontece, irmãos? Se a gente for usar um casamento entre um homem e uma mulher. E também, irmãos, pode haver, então, essa separação entre nós e o Senhor. Pode haver essa separação, infelizmente, mas ela pode acontecer. Em Isaías 59:2 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, se a gente for pensar, irmãos, associar é a mesma coisa de nós, né, com o Senhor, para com o Senhor. E não é o desejo, irmãos, do marido que ama. O marido que ama, ele não deseja se separar da esposa que ele escolheu. Não, ele quer cultivar esse relacionamento e esse amor. Essa é a verdade. Né? O marido que ama, ele não deseja se separar. E o Senhor não deseja se separar de nós, irmãos, como noiva dele, como igreja dele.
E é assim o Senhor com nós. Ele nos ama, mas nós temos as nossas responsabilidades a ser feitas e cumpridas. E era isso que estava acontecendo com Israel. A nação amada traiu o seu amado. Está lá no versículo 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Né? Está perguntando ali, como que vai andar Deus e Israel se eles não tiverem um comum acordo? Várias vezes ela se mantinha em iniquidades. Não foi uma vez só. Não foi aquela coisa que o Senhor falou, não, aconteceu uma vez, então pronto, acabou. Não, a nação de Israel, né, andava em pecado, fazendo aquilo que desagradava o Senhor. Não foi uma vez, não foi duas, né? A gente vê isso. A gente está estudando sobre os profetas e a gente tem visto que é sempre essa mesma mensagem, uma exortação ao povo de Israel, né? Então não foi uma, não foi duas, mas não, foi toda uma trajetória. Israel ali entristecendo ao Senhor. E por isso Deus levanta Amós, que era um pastor de ovelhas, para ser profeta. E através de visões o Senhor fala com ele para que ele alertasse o povo do que iria acontecer. Mas o povo, irmãos, ele estava com uma cegueira muito grande. Diz o texto ali que o povo estava com uma cegueira muito grande. O Senhor tenta várias vezes resgatar o povo de Israel. Eu quero que você avance um pouquinho e leia comigo ali no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro ficou sem chuva e se secou. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras. Devorou o gafanhoto, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. E vossos jovens matei-os à espada, e vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir às vossas narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Pensa, irmãos, quanta coisa o Senhor fez para tentar, de alguma forma, resgatar aquele povo. Eu achei tremendo quando diz ali no versículo 6, eu deixei vocês de dentes limpos. Como que a gente fica com dente limpo, irmão? Quando a gente não tem o que comer, né? Porque quando a gente come, a gente tem que ir lá, né, dar uma escovadinha. Então, eu fiquei pensando, eles não tinham o que comer, irmãos. Eles não tinham o que comer. Eles ficaram numa seca de água que eles tinham que andar de uma cidade para outra, longe, para beber água, e não se saciavam, porque acho que só na volta já estavam com sede de novo. Né? E quantas outras coisas, pestes, feriram os jovens, tantas coisas o Senhor permitiu acontecer para ver se o Senhor resgatava esse povo. Mas cada um dos versículos diz ali que eles não se voltaram ao Senhor. Cada versículo diz no final, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. O povo não conseguia enxergar o que estava acontecendo. E eu quero ler com você um pouquinho mais para frente também, no capítulo 5, o versículo 3. Diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual saem 100, conservará 10 a casa de Israel. No versículo 5 diz assim, porque não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Bérseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Ou seja, irmãos, os remanescentes, ali no versículo 3, eles seriam reduzidos a apenas 1/10. Pensa, irmãos, dos que tinham 1000, ia ficar 100.
E aonde tinha 100, ia ficar só 10. Os remanescentes do povo de Israel. Porque o Senhor tirando aquele povo que não queria realmente se voltar a Ele. Né? E o versículo 5 que eu acabei de ler, o que acontece, irmãos? O Senhor pede para buscar diretamente a Ele. O Senhor está falando, ó, não vá até Betel, não vá a Gilgal, mas eu quero que você procure diretamente a mim. Sabe por quê, irmãos? O que aconteceu? Os lugares, Betel e Gilgal, se tornaram centro de idolatria naquele lugar. Não era para ser assim, mas acabou se tornando um centro de idolatria. Eu quero ler com você Gênesis 28, 10, para a gente entender um pouquinho sobre, para complementar essa passagem que a gente está lendo. Gênesis 28, 10, diz assim, ó, a visão da escada. Partiu Jacó de Bérseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tornou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o oriente, para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Por que eu fui lá para Gênesis, irmãos, 28, 10? Porque Betel era um lugar consagrado a Deus. Jacó, ele fez um altar e derramou óleo sobre aquele lugar e chamou casa de Deus, porta dos céus, ele fala ali. E aí o que aconteceu, irmãos? Passou-se os anos e ali também foi o lugar onde Jeroboão fez 2 bezerros de ouro para o povo de Israel adorar. Então pensa, irmãos, o lugar que era a porta do céu acabou se tornando um lugar de idolatria para o povo de Israel. E isso que Jeroboão fez está lá em 1 Reis 12, 28, diz assim, ó, pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E aí, irmãos, quando ele fala isso, ó, que fez subir da terra do Egito, o que ele está querendo lembrar? Ele quis persuadir o povo a referência da terra do Egito, dizendo, lembrando, fazendo o povo lembrar do bezerro de ouro que Arão fez para o povo. Né? Para o povo adorar, por causa da demora de Moisés em descer com as tábuas da lei, que está lá em Êxodo 32. Então, quando o rei, irmãos, fez isso, ele acaba lembrando o povo, né, disso que tinha acontecido há muito tempo atrás, que Arão tinha feito também o bezerro de ouro. Então, o que acontece, irmãos? Nesse mesmo lugar, que era para ser a porta dos céus, esse rei acaba corrompendo, Jeroboão acaba corrompendo, né, e fazendo ali deuses para que o povo de Israel pudesse adorar. E o local era um altar do Senhor, foi profanado em idolatria. Por isso o Senhor diz, não vai sobrar nada de Betel, Gilgal e Bérseba. Por isso ele fala, não vá até lá. Não vá até lá para procurar, de alguma forma, tentar entregar sacrifícios para me achar, porque eu não estou mais lá. Eu quero que você me procure, né, sem estar nesse lugar. É o que diz ali no versículo 5. E no versículo 18,
Diz assim, irmãos, eu quero ler com você também, no capítulo 5, mesmo no versículo 18, diz: Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. O 19 diz assim, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse ele com o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Por que Amós está dizendo isso, irmãos? O povo considerava o dia do Senhor, o povo de Israel considerava o dia do Senhor como um dia de vitória para eles. Eles achavam que era um dia de vitória para o povo de Israel e juízo para os inimigos do povo de Israel. Eles tinham essa concepção. Não, o dia do Senhor vai ser um dia de grande festa para nós, né, onde os nossos inimigos vão cair. Mas aí, irmãos, o que acontece? Amós corrige o erro do povo, esse erro popular, né, que acabou ali se propagando entre eles, porque não era isso. Ele corrige o erro do povo, pois ele apresentou o dia do Senhor como um dia de juízo para o povo do Senhor. Essa era a questão. O povo de Israel estava tão cego, irmãos, que eles achavam, eles estavam querendo que o dia do Senhor viesse logo. Mal sabia eles que era para juízo deles mesmos. Então, Amós vem e fala, o juízo será maior porque vocês receberam maior revelação. Então, Amós diz assim, o dia do juízo, Israel, sobre vocês será ainda maior do que para os seus inimigos, porque vocês receberam maior revelação. E aí eu fiquei pensando, irmãos, isso é para nós também nos dias de hoje. Porque nós também temos recebido maior revelação do que o ímpio. Não é verdade, irmãos? Não somos nós que recebemos maior revelação da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor quer. Não somos nós, irmãos, que batemos no peito e dizemos que somos do Senhor. Não somos nós que temos revelação da palavra de Deus. Ou seja, vai ser, irmãos, para nós, esse juízo muito maior do que para o ímpio. Como foi naquele tempo, também será para nós. E eu queria avançar um pouquinho com você também, no capítulo 8 de Amós. No versículo 4. Ali, a partir do versículo 4, ele fala sobre a ruína de Israel. E eu quero ler com você, diz assim, ouvi isto, vós que tendes gana contra os necessitados e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. O que está acontecendo aqui, irmãos? Está relatando que o povo era injusto. O povo de Israel era injusto com aquele povo que vivia ali junto com eles. Né? Eles roubavam dos pobres, ele tinha uma economia sólida. As casas deles eram revestidas de marfim, diz aqui em Amós. Havia um tratamento desumano com as outras pessoas, maus tratos aos pobres, falso orgulho por causa da sua riqueza e falsa adoração. Eles achavam que eles adoravam o Senhor, mas era uma falsa adoração. Então o Senhor vem e fala ali, jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Porque aqueles que possuíam riquezas, irmãos, tinha duas classes naquela época, os pobres e os ricos. Não tinha uma classe média, não. Eram os que eram muito abastados e os que não tinham nada. E esses que tinham muito tiravam e faziam essas pessoas, né, cada vez mais escravos deles. E o Senhor falou, olha, porque vocês estão agindo assim, eu não vou me esquecer disso que vocês têm feito. E o versículo 8 diz assim, por causa disso, não estremecerá a terra? E não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda com o Nilo e será agitada e abaixará como o rio do Egito.
Irmãos, o que está acontecendo? Quando fala aqui, no versículo 8, que fala assim, ó, o Senhor está falando, por acaso não estremecerá a terra? Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu quero que você, para a gente entender, Jesus, lá no capítulo 1, no versículo 1, daí eu vou explicar para vocês. Diz assim no capítulo 1, no versículo 1, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Irmãos, o que aconteceu? 2 anos antes, Amós foi lá, profetizou ao povo, né? E aí lá no capítulo 8, no versículo 8, o Senhor diz assim, de certo a terra não estremecerá? Porque o que aconteceu, irmãos? Depois que Amós profetizou, houve um terremoto. E sabe por que isso aconteceu, irmãos? Amós profetizou e depois veio esse terremoto para justificar a profecia dele. Porque ele não era tido como profeta, ele não estava associado ao grupo de profetas profissionais, aqueles que ganhavam a vida profetizando que o povo e as autoridades de Israel queriam ouvir. Tinham-se profetas profissionais que já eram elegidos ali pelo povo. E o povo, então, não acreditava nele, porque ele não fazia parte dessa classe de profetas. Ele era um pastor que foi levantado por Deus e veio. Então, ele falava e o povo não dava crédito ao que ele falava. A mensagem era dura e eles não queriam ouvir. Porque eu vou dar ouvidos a profecias de destruição, de arrependimento, se eu posso ouvir as profecias de bênção e prosperidade. Era mais ou menos assim que o povo pensava. Por que eu vou dar ouvidos, né, a Amós, que está aqui falando sobre destruição, sobre arrependimento, botando, né, o dedo na minha ferida, sendo que eu posso ouvir os outros profetas que estão aqui já separados, que é os profetas que o povo de Israel aqui já escuta mesmo, e talvez eles profetizem mais sobre prosperidade mesmo. Por que eu vou dar ouvidos a essa profecia tão dura, se eu posso dar ouvidos a uma profecia de bênção? E, irmãos, o terremoto veio para justificar Amós. Porque aí, depois que ele profetizou, né, eu estava pesquisando nas Bíblias, diz que, como é citado esse terremoto, diz que foi como um marco, como um divisor de tempo. Mais ou menos quando o véu se rasgou para nós, quando Cristo veio. Então, penso, foi uma coisa que marcou aquele povo quando a terra tremeu. E aí eles pensaram, olha, realmente, né, Amós era um profeta do Senhor. Então, o terremoto veio para justificar. Né? Mas voltando, pensando como aquele povo talvez pensou naquele dia. Né? Por que eu vou dar ouvidos a coisas tão duras? Né? E eu fico pensando, às vezes, é assim que a gente pensa também nos dias de hoje. Né? Nós podemos ouvir a exortação, como podemos ouvir só a prosperidade. Para qual delas nós damos mais crédito? Para aquela profecia que vem, nos corrige, nos exorta? Ou a gente dá mais crédito? É muito mais fácil ouvir aquela mensagem de prosperidade, de bênção sobre a nossa vida. Né? A gente não gosta, irmãos, de ser corrigido, essa é a verdade. Muitas vezes a gente não está aberto à correção. E a gente não gosta de ser corrigido, mas de receber as bênçãos, a gente gosta, né, irmãos? Então, eu fiquei pensando, isso nos faz pensar muito para nós nos dias de hoje. Muito, né? Aonde a gente está dando mais crédito? E o capítulo 9, irmãos, que eu preciso finalizar. Capítulo 9 diz que o juízo de Deus é inevitável. Eu quero ler o versículo 7 do capítulo 9. Diz assim: não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quir os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. O
que acontece aqui, irmãos? É o último capítulo, né, aqui do profeta Amós, e Deus está dizendo que todos são iguais. Não há privilegiados. Ainda que Israel era a nação santa, ela seria rebaixada ao nível dos gentios. E então, os gentios seriam promovidos à igualdade com Israel e incluídos entre o povo de Deus. Consegue imaginar isso, irmãos? Quando o Senhor diz aqui, ó, não sois vós para mim, filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Ele está querendo dizer, olha, não tem. Todo mundo é igual. Ainda que vocês são a nação santa que eu escolhi para amar, para adorar, se vocês não estiverem fazendo aquilo que agrada o meu coração, se vocês estiverem quebrando aliança comigo, se vocês não se arrependerem, vocês estarão no mesmo patamar dos gentios, vocês são todos iguais. Não há distinção. Irmãos, é a mesma coisa para nós, não há distinção. Eu queria ler com você Atos 15, 12. Que é bem interessante. Atos 15, 12 diz assim, ó, o parecer de Tiago. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera no meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Versículo 18 diz assim, ó, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. E a referência que tem aqui, irmãos, é Amós 9, 11. Então, o que está querendo dizer? Aqui, o que estava acontecendo aqui, irmãos, em Atos? Estava acontecendo que os que começaram a crer em Jesus, né, foram questionados se eles tinham que ser circuncidados, como dizia a lei de Moisés. Mas aí Pedro diz no versículo 9 que não, que o Senhor não estabeleceu distinção alguma entre eles, né? Diz assim o versículo 9 ali do capítulo 15, ó, não estabeleceu distinção alguma entre nós, e eles, purificando-lhes pela fé o coração. O que Pedro está querendo dizer aqui? Né? O Senhor não separou nós deles, nós somos todos um só pela fé que está em nós, em Cristo Jesus. Né? E é a mesma coisa que Amós estava querendo dizer ali, né? Que Deus mandou ele dizer, olha, vocês, Israel, e o filho da etíope são a mesma coisa para mim. E aí Tiago fala ali onde a gente leu, que os gentios iam invocar o nome do Senhor. Que é o que diz em Amós 9, 11, 12. Aí eu quero que você volte lá, que a gente vai ler e eu vou concluir. Amós 9, 11 e 12. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Quando ele diz ali, ó, para que possuam o restante de Edom, Edom ele está querendo falar dos gentios. Então, o que acontece, irmãos? O final do livro de Amós, o Senhor está colocando, né, o povo de Israel no mesmo patamar dos gentios. Não há distinção nem preferidos. Aos que obedecem e praticam a palavra do Senhor, se desviam do mal e seguem para o alvo que é Cristo Jesus. O véu se rasgou e a restauração nele, vida e perdão. Irmãos, isso é muito para nós nos dias de hoje, muito para nós. Não há distinção, o Senhor ama a todos, né? Basta que a gente possa agradar o coração dele, é isso que ele espera de nós. O versículo 15 termina, né, como sempre, né, o Senhor ainda
derramando a misericórdia e a graça dele sobre o povo de Israel e também para as nossas vidas. Diz assim: plantá-los-ei na terra, na sua terra, e dessa terra que lhe dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Ainda há uma promessa do Senhor para o povo de Israel e ainda há uma promessa do Senhor para mim e para a tua vida, né? Promessas que serão cumpridas. Planos que só serão frustrados, irmãos, se nós frustrarmos. Porque da parte do Senhor Ele permanece, Ele mantém, porque Ele nos ama. Amém, irmãos? Glória a Deus por esse livro de Amós. E antes da gente encerrar, eu queria te convidar nesse mesmo pensamento, né, a ofertar ao Senhor nessa noite. Né, você que trouxe sua oferta, você que quer contribuir, trouxe o seu dízimo, trouxe a oferta da tua célula. Né, eu queria que você já depositasse aqui na frente. A gente não está ungindo as mãos dos irmãos, mas eu vou orar aqui por você. Né, que a gente possa ser grato a esse Deus, irmãos, que é tão misericordioso. Que a gente não possa cair no erro, como o povo de Israel caiu naquele tempo, né, de se abastar, de querer só para si, de não pensar no outro, né, de não pensar no Senhor da forma como Ele deve ser adorado. Porque as nossas ofertas, irmãos, são uma adoração ao Senhor. Então, que você possa vir em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Amém? Eu não sei se tem alguém para passar um envelope. Pode passar, Márcio, o envelope. O pessoal vai vir aqui, eu já vou orando também para a gente poder encerrar. Amém, irmãos? Espero ter sido clara acerca do livro de Amós. O tempo era curto, né? Mas eu acho que deu para a gente absorver um pouquinho, amém? Pode ir trazendo sua oferta, eu vou orar por você. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é. Obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, obrigado, Pai, por cada um de nós que estamos aqui, Senhor, representando as nossas famílias, Pai. Que cada irmão, Senhor, que pôde, Senhor, contribuir nessa noite, aquele que também não pôde, Senhor, que o Senhor possa, Pai, frutificar na vida de todos, ó Deus. Que cada um, Pai, possa receber, Senhor, da tua porção, Pai, nos seus lares, Deus. Que nesse tempo, Senhor, de pandemia, Deus, que nada venha faltar ao teu povo que te ama e que te serve, Deus. E que, Pai, que em nome de Jesus a tua mão poderosa esteja cuidando, Senhor, da saúde, Senhor, de cada um, Pai. Nos livrando, Senhor, de todo o mal, Pai, como diz na tua palavra, 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Não seremos atingidos porque o Senhor está cuidando, zelando pelas nossas vidas, Pai. Que a tua provisão esteja estendida em todos os nossos lares, sobre todos que convivem nas nossas casas, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te bendizemos. Amém, irmãos? Glória a Deus. A gente vai ter um tempinho agora para conversar, né, sobre o livro de Amós. E você que estava nos vendo pela live, né, que o Senhor possa ter falado ao teu coração, em nome de Jesus. Tá bom? E até a próxima transmissão aí. Fiquem com Deus. Amém.